Vamos mudar de assunto agora, falar sobre o Gilberto Kassab. Temos informações sobre o presidente do PSD e uma provável candidatura de Tarcísio de Freitas em 2026. Deixa eu ler aqui a reportagem, pessoal. O presidente do PSD, o Kassab, que é secretário de Relações Institucionais do Estado, que é governado por Tarcísio de Freitas, afirmou hoje que a centro-direita não vai lançar outra candidatura à presidência caso Tarcísio decida disputar o Planalto. Kassab ponderou, entretanto, que Tarcísio provavelmente não vai se candidatar. Mas, se ele for candidato, a centro-direita não vai lançar nenhum outro. Caiado não sai, Ratinho não sai, Zema não sai, Tereza Cristina não sai, apontou o Kassab. Ele fez uma palestra sobre os cenários políticos de 2026 num evento na Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Com Jair Bolsonaro inelegível, o nome do governador de São Paulo tem sido defendido para 2026. Ô Beto, e aí, será que o Kassab quer ou não quer que o Tarcísio se candidate? Ele já falou que quer que o Tarcísio se candidate ao governo, né? Mas não sei. Não, aí tem muito de wishful thinking, né, Diego? De muito de desejo, mas precisa combinar com os russos, no caso com o Bolsonaro. O Tarcísio, para ser candidato, ele precisa se descompatibilizar em abril do ano que vem. Em abril do ano que vem, essa decisão vai estar madura, porque hoje o que acontece na sucessão da direita e da extrema-direita, a sucessão do Lula, é que o candidato hoje não se sabe quem seria ou quais poderiam ser, muitos dizem que são pré-candidatos, mas não existem nomes sendo construídos porque o Bolsonaro está interditando esse debate, com essa história de tentar buscar anistia, de buscar inclusive anistia para os seus crimes eleitorais. Enquanto o Bolsonaro não desocupa a moita, a direita e a extrema-direita ficam sem candidatos. Que o nome mais desejado da grande maioria delas seja o Tarcísio, eu acho que é de conhecimento até do mundo mineral. Obviamente que seria, né, vendido como bolsonarista moderado. Eu acho um erro, como eu comentava antes, acho que a direita deveria buscar nomes desvinculados do bolsonarismo. Mas, enfim, o Tarcísio fica nesse jogo, né, de um pé em cada canoa, né, ele põe a câmera no policial, mas que na hora que faz a malcriação, a coisa errada, apaga a câmera. Esse é o Tarcísio, uma de cá, uma de areia. E por isso talvez conseguisse esse consenso. Só que ele tem que tomar essa decisão até abril do ano que vem, e eu não sei se o Bolsonaro até abril do ano que vem vai construir as possibilidades para isso ocorrer. O Tarcísio só irá com o beneplácito do Bolsonaro. E para isso ele precisa desse ok antes de abril. O preço que o Bolsonaro vai cobrar não será baixo. A gente viu como o Bolsonaro, com o Ricardo Nunes na eleição do ano passado em São Paulo, teve uma relação conflituosa, porque o Nunes, assim como o Tarcísio, tinham dificuldade de assumir todo o terraplanismo, todos os negacionismos, todo o antidemocratismo do Bolsonaro. O Tarcísio vai conseguir e vai lidar com essas contradições numa campanha? É um desafio, sendo que ele tem uma eleição, quase uma garantia de reeleição no estado de São Paulo. Agora, se não é o Tarcísio, esse nome não existe. Eduardo Leite apareceu agora de última hora, né, indo para o partido do próprio Kassab. Tem os três, quatro, né, governadores saintes, né, Ratinho Júnior, Caiado, Zema, a família Bolsonaro, o filho Eduardo ou a Michelle aparecem como nomes, então fica uma coisa muito fragmentada e com nenhum candidato com força efetiva para enfrentar, ao que tudo indica, o ex-presidente Lula, que, como eu já disse na outra vez, só não será candidato se não quiser, seja por uma questão de foro íntimo, seja por uma questão de saúde ou de outra natureza, senão o Lula será o candidato. Né? Então, quem virá do outro lado? Só quando o Bolsonaro desinterditar o debate, a gente vai saber se a direita e a extrema-direita vão ter condições de lançar uma candidatura forte, como, por exemplo, a do Tarcísio. Falando nisso, o Jair Bolsonaro, ele está lá internado no DF Star, e eu recebi aqui a informação da nossa produção que ele postou um vídeo com cenas muito fortes que, em respeito a você, nosso público, não vamos exibir. Não são essas imagens, tá? Essas são outras imagens do Bolsonaro. Ele postou um vídeo do processo de retirada da sonda nasogástrica.
Em seguida, falou sobre a cirurgia de desobstrução. Falou que a cirurgia ainda é em consequência da real tentativa de homicídio. E aí ele citou Adélio Bispo, que segundo Bolsonaro é o homem mais protegido do sistema do Brasil. Postou um vídeo retirando a sonda do nariz, nasogástrica. Para que isso, Cocho? Isso aí faz parte do que eu acabei de falar, do circo de horrores que virou a política brasileira. Esse aí é o ator principal desse circo, transformou a UTI de um hospital num picadeiro, né? E cada dia a gente fica vendo essas coisas. Estamos aqui falando dele de novo, né? É buscar a atenção das pessoas, vale tudo nesse jogo, né? Eu não sei se o pessoal aí encontrou a imagem que seria bem legal a gente repetir aqui, do deputado do Crisóstomo, que fez um gesto aí que é bem, que mostra o que é o bolsonarismo. Eu queria só voltar no trecho, completar o que o Beto falou, professor. Hoje em dia é muito difícil você distinguir centro-direita, direita e extrema-direita. Virou tudo uma coisa só. Não dá para o Tarcísio querer agora ser candidato de um bolsonarismo light. Aliás, que é uma coisa impossível de existir, né? Não existe bolsonarismo light, né? Ele só vai ser candidato se o Bolsonaro deixar e pedir para ele ser candidato. E os outros são todos ligados ao Bolsonaro. Qual é o candidato da direita aí que não é ligado ao Bolsonaro? Esses governadores todos aí que são pré-candidatos. Então, a direita está mais uma vez, a direita clássica, tradicional, democrática, está mais uma vez sem candidato competitivo. Porque esse Eduardo Leite, que quer ser essa figura, é figurante, né? Andresa, temos pouquinho tempo, mas quero te ouvir sobre isso também, por favor. Vou tentar resumir aqui rapidinho. O Kassab quer ser candidato ao governo de São Paulo. Então, ele vai ficar jogando o Tarcísio aí na roda, porque ele está afim dessa cadeira aí do Tarcísio. Então, isso também a gente precisa levar em conta quando o Kassab fala. E o Kassab não está com essa bola toda, não. Ele fala lá pelo PSD. Porque hoje... Me corta aí, tá, Diego, se eu me alongar. Pode ficar à vontade. Temos 3 minutinhos. Aí... Então, vamos lá. Meu nome é Enéas. Está nascendo aí uma federação que é o PP mais União Brasil, que é o maior partido do Brasil. Não é o maior partido de direita, não é o maior partido de esquerda, é o maior partido do Brasil. Eles vão agir como federação, o PP e União Brasil vão continuar existindo individualmente, mas essa federação significa que eles são obrigados a atuar juntos no Congresso e nas eleições. Eles vão ter mais de 100 parlamentares. Eu conversei com alguns cientistas políticos que lembraram o seguinte: o PFL lá, 30 anos atrás, é que tinha bancadas com mais de 100 parlamentares. Então, não é uma força a se desprezar. Você tem hoje no país 2 forças de direita muito fortes, que é esse grupo agora, que vai chamar União Progressista, e um partido de extrema direita, que é o PL, e que é um dos maiores, era até hoje, né, o maior partido da Câmara. Então, esse UP aí, que é a União Progressista, passou eles. O PT tem 50 e poucos deputados, o PL tem 90 e poucos. Esse partido vai ter mais de 100, depois vocês leiam lá na minha matéria, porque eu esqueci o número aqui de cabeça. Então, vem aí uma força muito grande. Essa força pode apoiar, sim, a candidatura do Tarcísio. O Tarcísio é do Republicanos, ele não está nesses partidos, mas esses partidos dialogam bastante. Então, você pode vir a ter no Brasil uma candidatura de uma direita, que eles chamam de mais moderada, e aí o Tarcísio poderia ser esse nome, e uma candidatura do PL, que aí é a extrema-direita, que pode ser um dos filhos do Bolsonaro ou a própria Michelle. Então, não dá para a gente desconsiderar esse movimento que está ocorrendo hoje na política. É um movimento que vai mexer com a política, vai mexer com 2026. Eles têm R$1 bilhão para investir em campanhas eleitorais. A política do Brasil, a geopolítica, vamos dizer assim, do país, mudou completamente hoje, deixou o Kassab, que era o maior partido com prefeitos e está olhando lá atrás. Então, esse é um jogo da política hoje que vai mexer muito. Não tem mais nada que se faça no Congresso sem pedir bênção aí para esse UP, decorem esse nome, porque eles vão ter maioria aí na Câmara, eles não têm maioria no Senado. Agora, como o PL é forte, o PL do Bolsonaro ainda tem maioria lá. Então, a direita, eu vou discordar um pouquinho do professor, do Beto, acho que a direita tem muitos nomes colocados, ao contrário da esquerda, que hoje está muito dependente do Lula, e a gente não sabe de saúde como é que o Lula vai estar, mas a esquerda tem gente sentada aí no banco de reserva e se mexendo bastante. É isso. Beto, deixa eu me despedir do Beto. Beto, obrigado pela participação, amigo. Um abraço para você e até uma próxima. Sempre é um prazer te ouvir.
a todos. Obrigado. Valeu. Vou para o intervalo. Na volta, falaremos sobre o fim da trégua entre PCC e Comando Vermelho. O primeiro comando da capital, facção criminosa de São Paulo, informou o fim da parceria. Na volta, a gente analisa as consequências desse comunicado. Até já. Bom, seguimos ao vivo no YouTube. Ô, coach, a Andresa falou aí sobre as fusões, né? Hoje a gente estava acompanhando, até coloquei aqui no roteiro e não ia dar tempo, vou aproveitar que a gente tem alguns minutinhos nesse momento, né, de intervalo aqui para o YouTube para falar. PP e União Brasil e também o PSDB, né? A executiva aprovou a mudança do estatuto que viabiliza a fusão com o Podemos. E essas fusões todas, coach? Nós temos essa federação União Brasil e PP, que é dos grandes partidos, né, que a Andressa explicou muito bem, e tem a dos nanicos, né, que são o Podemos e o PSDB. O PSDB, que já foi um grande partido hegemônico durante um bom período no Brasil, virou um partido nanico que agora vai desaparecer, né? Não vai nem sobrar o nome do PSDB. O que eu acho lamentável para o Brasil, que era um partido social-democrata que poderia ter um papel muito importante no Brasil, tão polarizado que nós estamos vivendo aí hoje. Mas não sobrou ninguém. Quer dizer, o único líder tucano, de quem ainda está vivo, está ativo, é o Tasso Gereissati, de quem eu não ouço falar há bastante tempo. Né? Fora isso, o que sobrou? O Eduardo Leite é café com leite, né? Não representa mais nada. O que adianta juntar Podemos com PSDB? É juntar fome com a vontade de comer, não resulta em nada. É o contrário da federação da União, o PP, que realmente vai ter um papel muito importante agora e em 2026. Andresa, um minutinho para falar sobre PSDB e Podemos também. Quem é o PSDB? Nem existe, né? É muito curioso isso, assim. Eles não existem mais, não tem mais força nenhuma, tem um nome aqui e acolá, e o nome que tem é o Aécio, né? Que ficou muito marcado, né? Pelas denúncias ali de corrupção na Lava Jato. Então, realmente, o coach tem razão, acho que o país está caminhando. O que está os cientistas políticos com quem eu conversei, né? Por conta dessa aliança entre a União e o PP dizem, é que as alianças maiores estão se dando pela direita. Então, que era importante também a esquerda se movimentar para tentar reunir o maior número de apoios de partidos ali, porque senão ela vai ser atropelada por essa massa aí que a direita está conseguindo reunir. Por que eles querem dinheiro? Eles têm muito dinheiro. Imagina R$1 bilhão para você investir em candidaturas no ano que vem. Então, se você é um candidato a deputado federal, estadual, deputado estadual, federal, a senador no ano que vem, você vai para um partido desse, porque ele vai ter muito dinheiro para financiar a sua candidatura. Não pode mais ter coligação no Brasil, isso foi proibido. Então, as federações é que fazem esse papel hoje.